O que será que acontece depois de 30 dias que se compra Bitcoin? Bom, para responder essa pergunta eu fiz na prática. 30 dias atrás eu investi $804 em Bitcoin, o que hoje dá aproximadamente R$4.688. O que está acontecendo com o real, né? Já está em 5,83. $1 está custando isso. Ele disparou, né, nas últimas semanas. Olha só. Mas depois dessa compra eu segurei o Bitcoin para nós vermos o que aconteceu. Quão lucrativo ou não foi essa operação. Por isso, neste vídeo eu vou mostrar o que aconteceu e por que decidi comprar Bitcoin naquele momento. E qual foi a estratégia que eu utilizei e que qualquer pessoa pode seguir para ganhar dinheiro com Bitcoin. E no final eu vou mostrar o quanto rende o investimento em Bitcoin comparando a outros ativos do mercado tradicional. Olha só, em março de 2024 o Bitcoin ele atingiu seu novo topo histórico na região dos $74.000. Só que depois, desde então, o mercado ele corrigiu bastante e no dia 5 de agosto o Bitcoin chegou a tocar os $48.000 por cada unidade. E esse daqui foi marcado como fundo do mercado de 2024. É claro que ainda faltam algumas semanas para terminar o ano de 2024, mas provavelmente não veremos o Bitcoin a este valor esse ano. E a primeira coisa que fica muito clara aqui é que o Bitcoin e as criptomoedas no geral, eles funcionam de acordo com ciclos. E esses ciclos, eles podem ser divididos em 4 fases. Temos a fase da discrição, que é a fase inicial do ciclo, depois a segunda fase, que é a de consciência, depois a terceira fase, que é a do modismo, e depois a quarta, que é a fase da decepção. Geralmente, cada fase dentro do ciclo de mercado do Bitcoin costuma durar de 1 ano até 1 ano e meio. E como estes ciclos de mercado sempre vão se repetir, seguindo muito o que acontece na economia, nós podemos ver claramente isso no gráfico do Bitcoin. Então o Bitcoin ele costuma ter de 1 ano a 1 ano e meio de alta, depois 1 ano de baixa, 1 ano lateral, depois ele volta novamente para 1 ano de alta. Então isso sempre se repetiu neste ciclo, neste segundo ciclo, no terceiro ciclo, no quarto ciclo e agora estamos entrando no quinto ciclo do Bitcoin, onde em final de janeiro de 2023 foi o início deste ciclo de alta e ele pode durar até abril de 2025. Então é muito importante entender isso porque agora nós estamos no ciclo de alta. E dentro das fases do ciclo nós temos o sentimento de mercado, que é representado por este gráfico aqui. Geralmente depois do momento de baixa, poucas pessoas têm interesse no Bitcoin e apenas os investidores informados que começam a investir na criptomoeda. E isso aconteceu no final do ano de 2022 e no início de 2023, que foi quando o Bitcoin estava custando $15.000, $20.000 por unidade. Ninguém queria investir a não ser os investidores informados. Depois, a segunda fase do ciclo são dos investidores institucionais. São empresas, grandes gestores que começam a aportar no Bitcoin. E isso começou a acontecer de forma mais forte no final de 2023 e no início de 2024, quando nós tivemos a aprovação dos ETFs de Bitcoin, que trouxe bastante atenção para a cripto e muitos investidores grandes aí começaram a comprar a criptomoeda, como por exemplo a BlackRock, a Fidelity e outras empresas, e outras grandes gestoras de investimento. Nesta fase, nós temos sim já uma grande alta no mercado e depois nós temos uma leve correção. Se você olhar para o gráfico do Bitcoin, foi exatamente isso que aconteceu nos últimos meses. Nós tivemos a grande alta e depois essa correção aqui, ó, dos 74.000 até a região dos $48.000. E agora nós já estamos voltando a se recuperar. Então isso daqui é chamado de armadilha de urso, que é para tirar exatamente os investidores mais novos, as sardinhas do mercado, né, que vão vender aqui na baixa e compraram aqui na alta. Depois dessa armadilha, aí sim nós voltamos a ter a atenção da mídia e nós entramos na terceira fase, que é a fase que o mercado costuma entregar as maiores altas. Aqui vai ter a entrada da população no geral. Nós estamos começando a colocar o pé nessa fase, então ainda tem muito chão pela frente para o Bitcoin subir ainda mais. Então por isso que hoje, mesmo com o Bitcoin aí próximo do seu topo histórico, novamente, ainda eu acredito que seja cedo demais para vender o Bitcoin, por exemplo, e ainda dá tempo de comprar a criptomoeda. Porque entrando nessa segunda fase, nós teremos grandes altas pela frente. E isso vai acontecer em novembro e dezembro. E se você já acompanha o canal há mais tempo, nós estamos falando isso há meses, né? Principalmente quando estávamos nesse período de baixa nesse ano. O que foi dito e mostrado para vocês foi exatamente esse gráfico aqui, ó. Que em média de 160 a 180 dias depois do halving, nós temos um período lateral e de correção. O halving, para quem não sabe, é aquele evento que acontece no Bitcoin de 4 em 4 anos em média, que corta pela metade a recompensa dos mineradores, né, que são uma parte fundamental para o Bitcoin funcionar. Mas o que acontece na história é que depois do halving o preço fica lateral e muitas vezes corrige. E foi exatamente isso que aconteceu. De 160 a 180 dias depois do halving seria entre o dia 23 de setembro ao dia 12 de outubro. Então este seria o período que foi este gráfico que eu apresentei a vocês, que começaria a alta verdadeira do mercado.
mercado. Quando a gente está nesse período, não dá para saber realmente se isso vai acontecer ou não, mas o mercado ele se recuperou bem em outubro e depois, no final do mês, ele já entregou grandes altas, né? Fechamos aí em 72 mil dólares novamente e agora entrou novembro com o mercado um pouco mais negativo. Mas essa oscilação é natural, até porque no dia 5 teremos eleições presidenciais dos Estados Unidos e no dia 7 podemos ter novos cortes de juros. Essas duas coisas são mega importantes nesse momento para o preço do mercado, porque uma vez que for eleito o próximo presidente, quem fará parte do Congresso lá dos Estados Unidos, isso vai dar muita previsibilidade para o mercado. Assim, as pessoas vão ter mais confiança para investir em ativos de maior risco, como por exemplo o Bitcoin. E depois do dia 7 também nós teremos previsibilidade sobre corte de juros, como é que está a situação econômica dos Estados Unidos, que é uma grande preocupação no momento, porque a inflação estava alta, agora ela já está mais controlada e estava tendo um problema no mercado de trabalho, com muitos desempregados. Mas agora parece que isso foi controlado também. Então, se tivermos um corte de 0,25% no dia 7, isso vai ser muito positivo para o mercado. Então, só olhando para essa situação, dado o momento do ciclo atual, já fazia todo sentido comprar Bitcoin, porque nós não estamos no mercado de baixa, o bear market, mas sim no mercado de alta. Então, faz muito mais sentido comprar Bitcoin, porque no futuro as chances são muito grandes de você ter lucro com esse tipo de compra num prazo muito curto. Então, ainda olhando para o ciclo de mercado e as fases, nós estamos aqui, ó, nesta região. E se pegarmos esta fase, geralmente ela é a fase pré-explosão dos preços. Assim como foi aqui, olha só, depois nós tivemos essa fase verde, né, que teve uma grande explosão no preço. Aqui a mesma coisa, né, essa fase amarela, depois a fase verde é a fase de explosão nos preços e aqui novamente a mesma coisa no primeiro ciclo. Então praticamente já passamos por essa fase de acumulação e agora vamos entrar na fase de explosão dos preços. E seguindo esse modelo também o Stock to Flow, que também é super importante para nós termos uma noção do momento do ciclo, nós estamos nessa fase vermelha para laranja. E aqui mais uma vez ele reforça que essa é a fase pré-explosão dos preços. Então, no ciclo passado, o Bitcoin estava nesta faixa de preço e quando ele fez a transição para essa fase laranja para amarela, aí sim ele teve a maior alta de todas. No penúltimo ciclo, a mesma coisa. Estávamos nesta fase, aí entrou na fase amarela para verde, aí tivemos as maiores altas do Bitcoin. E aqui também, novamente, a mesma coisa. Então, estamos na fase final da pré-explosão de preços. A qualquer momento, o Bitcoin ele pode superar o seu topo lá dos 74 mil e continuar subindo, porque aí entraremos na fase de descobrimento de topo. Essa fase, basicamente, o Bitcoin não tem nenhuma resistência para o seu preço parar. Ele vai começar a subir rapidamente e muito forte. Até que vai chegar um momento que o mercado entra em consenso e acha que ele é um preço ideal para vender. Aí o preço vai se estabilizar em um novo topo histórico. Um outro gráfico muito interessante de olhar é esse daqui, ó, que compara todos os ciclos de 2011 a 2015, de 2015 a 2018, de 18 a 22 e agora o ciclo de 2022, 24, 25, 26. E o ciclo de 2022, que é o atual. Assim como qualquer outro ciclo, ele está muito parecido com os anteriores. Então estamos nesta fase aqui, ó. Novamente reforçando que é a fase pré-explosão dos preços. Neste ciclo aqui de 2015 a 2018 foi uma alta bem forte. No ciclo de 2018 e 22 também teve uma alta bem forte, só que ela foi um pouco mais curta, né? E agora não sabemos quanto, né, o Bitcoin vai se valorizar ou quanto que vai durar essa alta, mas sabemos que as chances são maiores de alta do que de baixa. Então mais uma vez reforçando que valia muito a pena comprar Bitcoin e ainda vale a pena ter Bitcoin em carteira. Ainda mais neste contexto atual de diminuição da taxa de juros, isso acaba impactando diretamente o mercado porque diminui o interesse na renda fixa em ativos mais seguros e atrai o interesse para coisas mais arriscadas e mais voláteis. Além disso, dívidas, o acesso ao dinheiro fica cada vez mais fácil quando os juros acaba sendo cortado. E estamos exatamente neste ciclo de corte de juros. E a expectativa é que no dia 7 de novembro tenha um corte de mais 0,25%. Então uma projeção futura dos juros americano até outubro de 2026 é esta daqui. Então agora estamos mais ou menos neste patamar de 4,83% em média nos juros americanos. O final de 2024 terminará em 4,4%, ou seja, já vai ser um patamar menor do que este anterior. E lá em outubro de 2026 é esperado que os juros fiquem nessa casa dos 3,4%. Ou seja, daqui para frente a tendência dos juros caírem cada vez mais, o acesso ao dinheiro vai ficar cada vez mais fácil, as dívidas ficarão menores e o apetite ao risco vai aumentar. É claro que tem um adendo aqui, para que isso aconteça, a inflação precisa continuar controlada nos Estados Unidos e o mercado de trabalho precisa continuar no patamar em que está. Não pode aumentar desemprego e também a inflação não pode voltar a subir. Mas depois de passar o contexto atual, voltamos para o tema do vídeo, explicando a estratégia principal para realmente ganhar dinheiro com Bitcoin, que é utilizando o DCA. Eu peguei isso daqui de uma das aulas do RCC, né, que é o meu treinamento de cripto, que inclusive vai abrir as vagas no dia 5 de novembro e essa vai ser a última turma deste ano. Se você quiser conhecer mais sobre o treinamento, eu vou deixar um link aqui na descrição para você. Mas
Mas vamos lá, o que é o DCA? Ele é basicamente uma sigla, né? Dollar Cost Average, que nasceu aí dentro do mercado de ações. E quais são os benefícios do DCA, né? Ele reduz a volatilidade da sua carteira, diminui o seu risco e também melhora o seu preço médio ao longo do tempo. E essa é a estratégia que é mais lucrativa e mais certeira, principalmente para quem não tem tempo para ficar acompanhando o mercado. O DCA mais comum e divulgado é aquele que divide assim os seus aportes de forma igual ao longo do tempo. Então, se você tem R$1.000 para investir no mês de novembro, por exemplo, você dividiria em 4 semanas R$250 para investir em cada semana. Então, fazendo isso, você poderia comprar o Bitcoin no topo, né, dos 72 mil, aí você investiu R$250. Você pode comprar ele numa fase intermediária, né, digamos que ele corrija depois disso, na outra semana você compra mais R$250. Ele chega num fundo ali de curtíssimo prazo, você compra novamente R$250 e depois ele volta a subir na última semana e você compra novamente e gasta os seus R$250. Dessa forma, né, comprando ao longo do tempo, você vai chegar nesta linha aqui que é o seu preço médio. Como você comprou no topo, comprou no fundo, comprou nessa fase intermediária, no final o seu preço verdadeiro vai ser este daqui. Ou seja, se o Bitcoin supera esse valor, você volta a ficar no positivo. Já se você colocasse tudo de uma vez, né, R$1.000 aqui, você teria uma carteira negativa. E a chance de você acertar o fundo são muito difíceis também. Então essa estratégia serve para isso, diminuir essa volatilidade do preço e também diminuir o seu risco. O risco de você colocar tudo no topo do mercado, mas também o risco de você não conseguir investir quando o Bitcoin chegar no fundo. Porque lembra, não dá para acertar exatamente quando ele chega no fundo, mas dá para chegar muito próximo com vários indicadores. Então esse é o DCA comum. No RCC nós ensinamos um outro tipo de DCA, que é o DCA turbinado 2.0. Eu vou passar aqui de uma forma mais rápida. Você vai precisar de vários outros conceitos básicos para você conseguir aplicar da melhor forma possível. Mas basicamente como que vai funcionar? Ao invés de dividir as semanas com aportes iguais, digamos que você ainda tem os R$1.000 lá para investir, você vai dividir em aportes proporcionais. Então se o mercado está mostrando que estamos próximos ao topo ou perto do topo, você vai investir ao invés de R$250, você vai investir R$150. Já se o mercado tiver uma correção e chegarmos numa fase intermediária ali que já parece um preço melhor, você vai investir R$250, ou seja, mais do que você comprou aqui. Se o mercado continuar caindo, né, e tivermos sinais aí de que ele chegou próximo ao fundo, aí você colocará um aporte maior de R$500. Então repare que aqui o seu aporte foi muito maior do que nessa região e nesta região de topo. Já depois o último aporte, né, que sobraram R$100, se o Bitcoin ele volta a subir, mas você ainda tem que continuar aportando, porque nós sabemos que no médio e no longo prazo o Bitcoin valerá muito mais do que $70 mil. Então por isso que nós também compramos de forma consistente, porque o salário, o seu dinheiro cai todo mês, né? Você não tem todo o dinheiro de uma só vez para comprar no fundo do mercado. Você vai ter que continuar comprando ao longo do tempo. Então quando o preço sobe a patamares maiores, você vai investir menos, R$100 apenas. Dessa forma, aqui o seu preço médio ele ficou muito mais alto do que aqui nessa região. Então na forma correta de utilizar o DCA, você vai se tornar muito mais agressivo quando o preço ele cai bastante e você vai ser muito mais conservador quando o preço ele subiu bastante. Então assim você vai ter um resultado muito maior no médio e no longo prazo e o seu risco também vai ficar ainda menor, utilizando essa forma de DCA. Olha, para você ter uma noção melhor de quando nós estamos próximos a topo, numa fase intermediária ou numa fase de baixa do mercado, para você fazer esse DCA aprimorado, existe alguns indicadores para isso. Eu vou mostrar um deles aqui, porque senão isso daqui viraria uma aula gigantesca, tá? Então olha lá, na estratégia 1, que é dividindo o DCA de forma igual, né, entre as semanas, você sempre vai aportar o mesmo valor independente do preço ao longo do tempo, né? Você vai fazer todas as compras aqui e no final este será o seu preço médio. Já é melhor do que ficar tentando acertar fundo ou tentar acertar topo vendendo a toda hora. Entenda que na estratégia 1 sim você ganhará dinheiro ao longo do tempo, mas na estratégia 2 você ganhará mais dinheiro, sua rentabilidade será muito maior e o seu risco também será menor. Na estratégia 2 que eu ensino para os alunos, eu vou mostrar um dos indicadores que é esse daqui, o medo e ganância. Basicamente, os seus aportes vão ser do tamanho do sentimento do mercado. Então, quando o mercado está em fase de extrema ganância, o seu aporte será menor. Quando o mercado estiver numa fase de ganância, você ainda vai aportar, mas ele vai ser um pouco maior do que nesta fase aqui. Já quando o mercado está ali na fase neutra, né, você vai fazer um aporte um pouco maior do que nessas últimas fases aqui. Quando o mercado atingir a fase de medo, você vai fazer um aporte maior ainda. E quando o mercado atingir a fase de extremo medo, aí será o maior aporte de todos, que geralmente esse é o fundo do mercado. Existe uma terceira estratégia, né, de DCA, mas essa eu só ensino realmente para os alunos, porque assim nós vamos incluir vendas e compras também, e isso vai aumentar ainda mais a rentabilidade e o preço médio ao longo do tempo. Mas para fazer ela, você precisa de uma base e vários outros indicadores. Por isso, se você quiser saber sobre isso, eu recomendo que você entre nessa turma do RCC, porque já na segunda semana do treinamento nós já passamos essa estratégia para os alunos já começarem a aplicar e colocar em prática
o conhecimento que nós ensinamos. Lembrando que nessa turma nós teremos uma oferta exclusiva de Black Friday que não acontece em nenhum outro momento do ano. Então se você estava esperando para entrar na turma do RCC, então aproveita esse momento para você fazer parte e virar um aluno RCC. Mas olha só para mostrar para vocês de forma concreta o resultado de cada uma das estratégias, né? Investindo isso ao longo do tempo. Então, o DCA comum, né? A primeira estratégia, você teria um retorno médio de 120%. Assim, neste caso, né? Investindo um valor fixo por mês, você acumularia 2,4 Bitcoin. No total, teria investido 28.600, mas o que importa é esse daqui, ó, o lucro de 35 mil. Você mais do que dobrou o seu investimento. Na segunda estratégia que eu passei aqui para vocês, você já teria uma rentabilidade de 140%. Então, já aumentaria bastante a sua rentabilidade. Isso no longo prazo faz muita diferença e também o seu risco seria menor. Aqui você teria 2,64 Bitcoin e o seu lucro seria de 40 mil a partir deste valor investido. Já na terceira estratégia RCC, sua rentabilidade seria de 184%. Aqui você já teria acumulado 3,08 Bitcoin e o seu lucro seria de 51.800. Então repare que a diferença da primeira para a segunda é de praticamente 60% no lucro e rentabilidade. Mas as três estratégias são extremamente lucrativas para investir em Bitcoin. Então o resultado aí investindo, digamos que R$1.000 seria de 1.240 de lucro, na segunda estratégia seria de 1.400 de lucro e na terceira estratégia seria de 1.800 de lucro. Então você investiu 1.000 e teve um retorno de 1.800 sobre aquele valor. Olha, para você fixar melhor tudo isso, existe um site que você consegue fazer na prática ainda sem colocar o seu dinheiro. Você vai fazer uma simulação do DCA. E o site é esse daqui, ó, dcabitcoin.com. É um site totalmente gratuito, não é patrocínio, não é nada, é só para você realmente ver aí quanto você ganharia ao longo do tempo investindo X reais. Aí pode ser diariamente, semanalmente ou mensalmente. Olha, aqui no exemplo eu coloquei $10, né? Mas pode ser R$10 que vai dar na mesma, tá? A rentabilidade. O que muda aqui é só o símbolo da moeda. Investindo isso toda semana por 3 anos e começando há 3 anos atrás. Só comprando Bitcoin. No total você teria investido R$1.570, né? Ou $1.570. A sua rentabilidade nesse período seria de 103%, né? Coisa que nenhum investimento do mercado tradicional conseguiu fazer nesse período. E no final você teria um valor total de R$3.200 ou $3.200. Basicamente você teria dobrado o seu investimento. E o legal é isso daqui, ó. Você consegue ver no gráfico cada bolinha dessa daqui foi um aporte que você fez. Então neste caso você fez vários aportes na baixa do mercado, mas repare que você nunca parou, porque todos os meses entra um dinheiro e você tem que destinar para algum investimento. Neste caso foi destinado semanalmente para o Bitcoin e isso é utilizando a estratégia número 1, né? De aportes iguais de forma consistente. Se fosse usando a estratégia 2 ou 3, essa rentabilidade seria maior no mesmo período. Mas o site é bem interessante para fazer essa simulação. Então brinca aí com valores, com prazos e com quanto você ganharia aí ao longo do tempo investindo em Bitcoin. Essa tendência de alta do Bitcoin, ela é de longo prazo, ou seja, no longo prazo o Bitcoin está em tendência de alta. Só que no médio prazo aí sim tem essas questões do ciclo, né? O Bitcoin tem algumas correções que podem chegar a 80% e esses são ótimos momentos para se comprar. No curto e curtíssimo prazo, né, no período de alguns dias, semanas e meses, o Bitcoin tem muito ruído também. E essa estratégia, ela basicamente filtra todo o ruído do Bitcoin. As pequenas oscilações diárias ou semanais não importam tanto assim para esse tipo de estratégia, porque você está basicamente amortecendo todas elas fazendo aportes consistentes semanalmente. E uma dica aqui no mercado, tem pessoas que falam para você aportar mensalmente, semanalmente ou diariamente, mas no final das contas o que é mais efetivo geralmente é você ter um valor mensal e dividir esse valor ao longo das 4 semanas do mês, ou seja, geralmente vale muito mais a pena investir semanalmente no Bitcoin. Olha, para fazer essa estratégia na prática você só precisa basicamente de uma conta na corretora, enviar o dinheiro para cá, né? Eu já enviei o dinheiro aqui para Crypto.com, que é a corretora que eu utilizo. Se você quiser utilizar essa corretora também, tem um link para você abrir conta aqui na descrição e se você quiser usar o cupom duplamente rico, você ganha aí até $50 nas suas primeiras transações. Então na plataforma é muito simples. Uma vez que você já transferiu o dinheiro, é só você entrar aqui nessa aba de comprar, vai escolher aqui, ó, Bitcoin. Você pode usar dinheiro, né, como por exemplo real, mas eu prefiro utilizar cripto. Geralmente eu utilizo o USDC aqui na plataforma, então eu tenho 2.000 USDC aqui na plataforma. Como agora, por exemplo, é o dia 1 de novembro, eu poderia dividir esse dinheiro nas 4 semanas. Isso daria aproximadamente $500 para se investir por semana. Então o que eu faria? Já está selecionado automaticamente 0.01 Bitcoin, o que dá $718. Eu vou clicar aqui nesta seta para trocar, vou colocar nessa faixa 500 USDC e eu enviarei aqui a ordem de compra. Mas lembra da segunda estratégia do DCA, que é fazer de forma proporcional. Então, olhando para o gráfico de medo e ganância, reparem que ao longo do tempo tem bastante oscilação. Quando estamos aqui, estamos na fase extremo medo, aqui na fase de medo, aqui na fase neutra e aqui na fase de ganância, e agora estamos entrando na fase de extrema ganância.
ganância. Isso fica muito claro aqui neste indicador, né? Na fase de 77 pontos, nós estamos na fase de extrema ganância. Então lembra da segunda estratégia que eu mencionei? Nesta fase, o aporte ele vai ser menor. Então, como hoje estamos na fase de extrema ganância do mercado, que costuma ser uma fase mais cara para se comprar Bitcoin, eu não vou comprar 500 dólares, eu vou comprar apenas 5%. Ou seja, de 2 mil dólares, 5% vão ser 100 dólares. E assim eu faço o meu aporte, né? Envio aqui a ordem de compra. Ele vai confirmar, ó, a cotação de um Bitcoin está 71 mil dólares. Quer comprar? Lembrando, ó, taxa zero da corretora. Sim, confirmei. Ordem enviada e ordem executada. Então reparem que foi assim que eu fiz a compra. Agora eu não preciso mais me preocupar. Agora na próxima semana eu vejo o que eu faço. Perceba que eu não gastei nem 5 minutos para fazer tudo isso daqui. Agora eu vou mostrar quanto rendeu o Bitcoin nos últimos 30 dias. Qual foi a rentabilidade seguindo essas estratégias que eu mencionei. Ó, eu mandei lá o print, né, na nossa comunidade dos alunos imediatamente assim que eu comprei. Eu comprei meio dia 15 no dia 1 de outubro de 2024. Aí os alunos já reagiram aqui, né, na hora do print. E eu comprei no total 0,12 Bitcoin, o que dava ali aproximadamente 804 dólares e 51 centavos. Sem taxa, né? O preço por moeda foi de 63 mil nessa data de compra. E vamos ver qual foi a rentabilidade dos últimos 30 dias. Olha, pegando daquele momento de compra até agora, né? Dia 1 de outubro, pegando aqui exatamente na faixa dos 63 mil, o Bitcoin ele teve uma rentabilidade de praticamente 13%. No mesmo dia, né? Teve alunos que pegaram o preço do Bitcoin a 58 mil, a 60 mil, ou seja, foram preços melhores até do que esse que eu comprei. Só em um mês já tivemos esta rentabilidade aqui, coisa que você não vai conseguir em tesouro direto, em CDB, em renda fixa, você não consegue isso nesse prazo de 30 dias. No mesmo período, o S&P 500 ele subiu bastante, que é o índice lá da Bolsa de Valores americana, ele subiu 1,3%. Isso daqui é bastante coisa para esse índice, tá? Já o Ibovespa, nossa querida Bolsa de Valores, subiu 0,82% negativo, ou seja, você perderia dinheiro aqui fora, né, toda essa desvalorização do real que nós tivemos nesse último mês. Em questão de um mês, o real que estava ali em 5,42 já está em 5,82. Ou seja, não foi uma perda de apenas 0,82%. Se a gente considerar a desvalorização do real, a perda de investir no S&P 500 foi ainda maior. Então, só nestas últimas semanas, o real se desvalorizou aí aproximadamente 7,11%. Então, além de perder dinheiro no Ibovespa, você teria perdido aí 7,11% em dólar. E o IPCA, que você pode investir pelo Tesouro, né, no IPCA mais alguma coisa, rendeu aí 0,54%. Ou seja, esse mesmo valor investido, né, em dólar, foi de lucro no Bitcoin 109 dólares neste período de 30 dias, no S&P 500 seriam 10 dólares e 54 centavos de lucro, no Ibovespa menos 6,60. Se considerar a desvalorização do dólar, foi ainda maior esse prejuízo, e o IPCA a mesma coisa, ele teve um ganho de 4,35 dólares, mas se considerar a desvalorização do real no período, aí isso daqui ficará no prejuízo. Fazendo uma conta rápida aqui dessa desvalorização, eu teria perdido 63 dólares e 54 centavos no Ibovespa, no IPCA+, eu teria perdido aí aproximadamente 52 dólares. Convertendo em real, o lucro aqui dá quase 600 reais. Então esse foi o resultado de investir no Bitcoin em 30 dias. Agora imagine para aqueles que são pacientes e conseguem esperar aí pelo menos 4 anos, que é quando se completa um ciclo inteiro. O mercado de baixo, o mercado lateral e depois o mercado de alta. Até o ano que vem, a tendência do Bitcoin continuar subindo ainda mais. Depois de abril de 2025, aí teremos que ficar atentos aí para uma possibilidade de inversão na tendência de médio prazo, para um mercado de baixo, que é quando aparecem as maiores oportunidades de compra. Agora, se você não entende nada de cripto e quer aprender mais, além do Bitcoin, né, sobre as altcoins também, que aí é um outro mundo e outras estratégias, nós temos aqui o treinamento RCC. Esse é um treinamento completo de cripto que vai te ensinar a investir no mercado mais promissor do mundo, como vocês viram aí, rendeu até mais do que o índice da Bolsa Americana, que é considerado um dos melhores investimentos do mundo, e tudo isso mesmo que você saiba pouco ou nada sobre o assunto. Então, as vagas da 7ª turma do RCC serão abertas no dia 5 de novembro e vamos ter uma promoção de Black Friday que só acontece neste período. Lá dentro do treinamento você aprenderá a terceira estratégia de DCA, porque você precisa de alguns outros conteúdos de base para aplicar ela. Claro, essa não é nem a ponta do iceberg de todo o treinamento, tanto é que estão nos módulos iniciais e o treinamento dura 7 semanas. Então ele tem um início, um meio e um fim. Se você quiser fazer parte dessa comunidade RCC desta turma, é só clicar no primeiro link da descrição e entrar na lista de espera. Dependendo da data que você assistir esse vídeo, as vagas estarão abertas ou você vai
entrar na lista de espera da próxima turma, que será só em 2025. Fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, porque assim você ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas para elas aplicarem a estratégia correta no Bitcoin. E lembre-se, a paciência também é muito importante para você ter resultados com Bitcoin. Por isso, não fique tentando fazer day trade com a moeda ou tentando vender no topo de curtíssimo prazo para comprar num fundo de curtíssimo prazo, porque no geral você vai acabar perdendo dinheiro ou não vai ganhar tanto assim contra aquela pessoa que não gastou nem 5 minutos da semana dela para comprar Bitcoin e esperar. Se você é novo por aqui e gostou do tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque nós temos vários conteúdos pela frente aí para lançar uma programação inteira para te ensinar o melhor sobre o mercado mais promissor do planeta. Eu sou o Eric, fico por aqui e desejo um grande abraço para você. Até mais!